Então estávamos falando da questão do testemunho. Quem era o escritor? Porque a gente sabe que a palavra de Deus ela fala do neófito, né? Que o neófito ele tem que ser tratado como neófito, ou seja, aquele que é uma pessoa que não é preparada, é uma pessoa que não é experimentada, é uma pessoa que não tem experiências nem bíblicas, nem não tem conhecimento bíblico nem espiritual. Ele tem que ser tratado como uma pessoa que não pode exercer um cargo de confiança, um cargo de autoridade na igreja cristã. A gente sabe disso. Então é importante que ver que os pais da fé, eles com certeza seguiram esse padrão. Por quê? Pessoas que mal chegaram a servir a Deus, a buscar a Deus, eles com certeza não foram pessoas habilitadas a ensinar, a pregar, porque isso já era uma doutrina verbal, não pode, porque a pessoa tinha que ter um conhecimento bíblico, ela tinha que ter o conhecimento aprofundado da palavra de Deus para ela poder exercer um dos maiores cargos que já existiu, que é escrever a palavra de Deus, ser usado pelo Espírito Santo para trazer as profecias, as revelações de Deus, para que todos esses séculos, esses milênios que se passaram, todas essas igrejas cristãs seguisse essa palavra. Então, um dos maiores cargos, com certeza, foi esse, de ser capacitado e habilitado pelo Espírito Santo. Então, um dos critérios, com certeza, foi o testemunho do escritor. Se alguém realmente que colocou toda a vida, toda a alma, todo o espírito, todo o corpo dele na obra de Deus, com Deus, e não por um ano, mas por anos, toda a vida, enfrentando ali, a gente vê os apóstolos e todos os homens de Deus, eles enfrentaram apanhar por Jesus, eles expulsavam demônios, eles curavam enfermos, eles tinham uma vida de oração, eles tinham uma vida de devoção, uma vida realmente com Deus. Então isso foi um dos critérios, é saber quem era essa pessoa que estava escrevendo. E eles analisaram, esse aqui é Paulo, esse é o Paulo, ele que escreveu, olha a trajetória dele, esse é Pedro, olha a trajetória de Pedro. Eles olharam a vida de Tiago e Judas, Judas Tadeu, que está escrito ali no Novo Testamento, tem o livro de Tiago e o livro de Judas. Eles eram dois irmãos de Jesus por parte de pai, por parte de mãe, desculpa. Então é importante a gente saber que Tiago e Judas, tendo esse parentesco com Jesus, sendo um chamado meio-irmão, né? É o apelido de hoje, chamado meio-irmão, que é só por parte de mãe, é importante você compreender que Judas e Tiago, eles não foram eleitos como discípulos e apóstolos de Jesus dentro dos 12, só que posteriormente a gente percebe que por eles estarem ali em Atos, eles se converteram. Eles entraram numa profundidade maior do Evangelho de Jesus, até o ponto de eles se entregarem de tal maneira que posteriormente eles foram sim homens usados por Deus de tal maneira que foi um dos eleitos para escrever cartas que iriam doutrinar toda a igreja cristã. Então é importante você compreender toda essa história. E o sexto critério que eu coloquei é o fator milagre e poder. Porque as palavras de Deus, a gente já percebe numa questão diferente de todos os livros, é que a palavra de Deus, ela é uma palavra extremamente espiritual. É a palavra que vai te ensinar a ter um poder de Deus, a você ser transformado, a sua vida ser regenerada. A gente vai falar isso no estudo do pecado e da salvação. Mas a palavra de Deus, ela vai te levar a essa mudança, a essa regeneração, a uma mudança de personalidade, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de atitude, a uma mudança da maneira de olhar, de pensar, de ouvir, de falar, de agir, de se vestir. Então a palavra de Deus, ela vem trazendo toda essa transformação, toda essa mudança, e a gente percebe que essa palavra é algo extremamente espiritual,
que realmente o Espírito Santo usou esses pais da fé para selecionar somente os livros que fossem totalmente inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Então, é importante, eu coloquei esse critério, o sexto, que é o fator poder, o fator fé, o fator milagre. Onde eu conheço vários testemunhos de várias pessoas que elas não criam em Jesus, não criam na palavra de Deus, mas elas começaram a pegar a palavra de Deus e a ler e a ver essas histórias e falar, Deus, se realmente é verdade essas palavras, que essas palavras venham mudar a minha vida. E eu conheço algumas pessoas que tiveram esse testemunho e todas elas afirmaram que a vida delas foram transformadas. Então, o fator poder e milagre, ele não tem como se separar da palavra de Deus. Porque toda a palavra de Deus foi constituída pela presença e o poder do Espírito Santo. Então a palavra de Deus é a única que pode mudar vidas, transformar, não apenas por algum momento, alguns anos, mas por toda a vida. E é uma palavra que muda não somente uma pessoa, além de ela mudar essa pessoa, ela começa a mudar todas as pessoas à volta dela, porque essa pessoa começa a ser cheia do Espírito Santo, da palavra de Deus, do poder de Deus, e as pessoas que estão em volta começam a ser contagiadas pelo poder de Deus. Então essa palavra é extremamente espiritual e poderosa para mudar vidas e todas as pessoas que estão em volta. Então é importante você compreender que o cânon ele foi formado dessa maneira, com critérios, e ele foi confirmado teve o bispo Atanásio no ano de 367 depois de Cristo, conhecido como o pai da ortodoxia cristã. Ele lista em uma de suas cartas os 27 livros do Novo Testamento, que é o que temos hoje. E posteriormente no concílios de Hipona, em 393 depois de Cristo, e o de Cartago em 397, ambos no norte da África, confirmaram essa lista do bispo Atanásio. Então é importante aqui que foi um momento em 367 depois de Cristo, depois em 393, 397, foi um momento que se eliminou. Tentaram no Concílio de Trento acrescentar vários livros. Até hoje tem alguns livros que vêm ser falados e tem muitos pastores e alguns pregadores e cristãos que falam que já leram esses livros que nós chamamos de apócrifos, que são livros falsos ou não inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, livros históricos. Livros que servem como uma história, mas não servem como uma inspiração conforme a palavra de Deus. Mas se você vai vendo a análise de alguns que foram fazendo esses livros, não vale a pena ler, porque tem muitas pessoas querendo ler livros que são considerados apócrifos para aumentar o conhecimento, mas muitas vezes você não tem nenhum conhecimento aprofundado da própria Bíblia Sagrada. Então, eu lembro de uma frase, um ditado, um texto que muito se utiliza, é o quê? Como que você consegue, na verdade é uma história, certo dono de um mercado contratou um funcionário e vários funcionários estavam ali recebendo notas falsas e eles não conseguiam identificar qual era a nota falsa e verdadeira. E um certo funcionário, esse dono desse mercado, contratou e colocou ele para trabalhar. E quando caiu uma nota falsa na mão dele, ele rapidamente identificava essa nota falsa e já já acionava a polícia, já acionava a gerência. E chegaram até ele e perguntaram: como que você consegue ter tanta habilidade para identificar a nota falsa? E ele respondeu assim, que é algo que serve para todos nós: é conhecendo perfeitamente ou aprofundadamente a nota verdadeira. Então, para você conhecer, não deixar ser enganado, você precisa primeiro conhecer a palavra de Deus. Deixe de lado livros apócrifos, deixe de lado esses livros que às vezes servem como história, mas se aprofunde na palavra de Deus, que isso vai fazer com que você não caia nos enganos. Vamos passar para o próximo bloco.